reuniões. E hoje a gente já tem o quadro completo, é mais fácil ter diagnóstico, né? Mas como que ele via essa questão do Supremo, Ministério Público, Polícia Federal lá atrás? Quem disse? Eu me preocupei com a questão de segurança pública. Eu fui vice-presidente, com Erasmo Dias, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Me preocupei com a questão penitenciária. Certo? O PT tinha um olhar, vamos dizer, para a questão penitenciária e para a questão de segurança pública, até porque era um tema muito explorado pelo Maluf. O PT era bem paulista ainda nesse momento, né? Aqui em São Paulo. Então nós começamos a nos preocupar. O Ministério Público foi muito introduzido no PT pelo José Genuíno e pelo Plínio de Arruda Sampaio, né? Com um viés muito favorável a um órgão como o Ministério Público, com papel de fiscal da lei, para além do papel de acusar em nome do Estado, né, em nome do povo, né, que já era um novo papel. Né. Na construção, na Constituinte, do papel do Ministério Público, surgiram as primeiras divergências. Eu, por exemplo, me opus a ferro e a fogo, inclusive combati aqui em São Paulo depois, porque eles tentaram trazer, depois que perderam na Constituinte, para os estados, o que era evidentemente inconstitucional, mas eles já era um mau sinal, né, porque eles fizeram, ser a Polícia Judiciária da União. Eles perderam na Constituinte isso, que o Supremo agora deu de graça para eles, que é inconstitucional. Foi votado na Constituinte quem é a Polícia Judiciária da União, que é quem investiga, né, e propõe, aí o Ministério Público, né, aceita ou não, e o juiz idem, o arquivamento ou a denúncia. Né? Eles perderam. Foi definido que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União e a Polícia Civil é a Polícia Judiciária do Estado. Mas eles foram as constituintes estaduais e eu me confrontei muito dentro do PT por causa disso. Inclusive fui eu que articulei nacionalmente as associações de delegados da Polícia Civil para nós vencermos isso em todas as constituintes. Qual o seu receio na época? Quem acusa não pode investigar, porque é que nem quem julgar, investigar, ou quem julgar, certo? Fazer a denúncia, é uma concentração de poder absurda, porque ou nós acreditamos na separação do poder, que o poder é do parlamento, entendeu? Certo? E tem as garantias de direitos individuais, ou então até o Estado liberal, né? É uma falácia, entendeu? Que é o problema do Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal, na prática, está substituindo o parlamento. Na prática. Ontem, inclusive, substituiu de novo, porque a lei diz que só se pode impugnar uma candidatura, que, mais do que isso, que a candidatura pode fazer todos os atos de campanha enquanto não for impugnada na última instância, quando tiver recurso, está na lei. Certo? E o Supremo ontem impugnou, o TSE ontem impugnou a candidatura do Lula. Com relação à Polícia Federal, certo? Sempre houve um olhar para a Polícia Federal, mas mais no sentido que a Polícia Federal não tinha... Quando você ia a uma delegacia da Polícia Federal, você via penúria. Né? Não tinha papel para xerox naquela época, para o fax ou para o teletipo, cada momento, né? As condições eram, às vezes, até assim, insalubres dos locais, entendeu? E os delegados ganhavam muito mal, não tinha os concursos, e o corpo técnico, investigadores, datiloscopista, escrivães, técnicos, né? Havia uma deficiência muito grande. Então era mais no sentido de equipar a Polícia Federal para combater o narcotráfico, para combater o contrabando, né? E os crimes que a Constituição nunca tinha-se uma ideia que o papel principal da Polícia Federal era o combate à corrupção, entendeu? Evidentemente que crimes federais diz respeito à investigação da Polícia Federal. Portanto, os crimes federais com relação ao patrimônio público, isso evoluiu, na verdade, de 2003 a 2013. Não foi antes do governo do Lula. Porque no governo Fernando Henrique não houve nenhuma política para transformar a Polícia Federal, né? E não houve plano de cargos e carreiras no serviço público. Também com relação aos tribunais, a nossa luta toda é que os tribunais todos eram cooptados pelos governadores, capturados pelos governadores, né? Aqui em São Paulo, não precisa dizer nada, porque um deles foi do governador, Fleury, né? Que era da associação, que era do Ministério Público Estadual, e é público e notório que os tucanos aparelham no Ministério Público Estadual. Acho que isso aí é evidente, né? Hoje, como é que você vê esse conflito Polícia Federal e Ministério Público Federal? Eu acho que a Polícia Federal permitiu que o Ministério Público fosse investigando na prática, e hoje tem os PICs,
que é uma coisa absolutamente ilegal, é um estado policial, porque que é a investigação sigilosa administrativa, que eles falam que é administrativa, mas não é administrativa. O sigilo bancário pode estar quebrado, o telefônico, o telemático, porque ninguém sabe. Se é sigiloso, ninguém sabe. Quem controla isso? Ninguém. Pode isso na República? Claro que não. E mais grave, né? Eles, na prática, foram assenhorando não só do poder de investigação que o Supremo deu em 16 para eles, quer dizer, deixou de ser polícia judiciária, ou tem duas polícias judiciárias, como eles passaram a violar a lei da condução coercitiva, porque ela não é permitida, só é permitida no caso de negativa do investigado de comparecer aos atos da instrução aí investigatória, não criminal, e depois da criminal, as delações são sim feitas a partir da prisão com o objetivo da delação, porque eles procuram a família, procuram o investigado e falam isso, vai ficar preso, vamos prender o filho, vamos bloquear os bens, né? A pena antecipada, porque se você tem direito a recurso e a prisão preventiva é estendida por 2, 3 anos, se você for absolvido, eles partem do princípio que ninguém será absolvido. Como eles partem do princípio que você já está condenado quando você está sendo investigado. Porque depois eles procuram uma maneira de provar que você cometeu o crime. Por exemplo, no meu caso, hoje cedo até eu fiquei sabendo que me aplicaram uma multa de 90 milhões de reais. Certo? O que significa isso? Eu já tenho uma reparação, né, de 10 milhões, na verdade é de 45 milhões. Como é que é calculado isso? 3% sobre os 5 contratos da Engevix com a Petrobras. O problema é que eles não têm um indício, uma prova que eu tenho qualquer relação com esses 5 contratos e com a Petrobras. Eles não acharam nenhum fato, nenhuma testemunha, ninguém. É só o delator que diz que me emprestou um recurso para fazer 2 reformas, que esse recurso era propina, e que diz que o contrato que eu assinei com ele, que era a continuidade de um contrato com a Engevix, que a Engevix e eles pediram que fosse ele o continuador, de 900 mil reais, é propina. Aí eles somam isso, certo? Mas não dizem que eu tenho que reparar isso. Eles dizem que eu tenho que reparar os 45 milhões. Como tem 30 milhões que o Milton Pascoal reparou e 5 que o Fernando Moura reparou, fica 10 para mim. Mas o Renato Duque, que é réu condenado no processo, devolveu 23 milhões de euros. Ora, mas ele então não vai reparar? Não, não vai, porque para mim tem que reparar os 10 milhões, porque assim eu não posso sair do regime fechado para o semiaberto e nem ser indultado. Quer dizer, e mais, não tem ninguém preso no Brasil pela Lava Jato, isso é uma farsa. Todo mundo fez delação. E os que estão na Polícia Federal em Curitiba são delatores. O Eduardo Cunha se propôs a fazer delação, todo mundo sabe, é público, 2 vezes eles não aceitaram. Quem está preso? Na verdade são o Vacari Neto, o André Vargas, o Jorge Gelada, o João Henrique, o Ginhargelo e agora o ex-presidente do Banco do Brasil da Petrobras, o Dida, que é o nome dele mesmo, Bendini, né? Bendini. São eles que estão presos. E mais, todos que fizeram delação têm os seus patrimônios intocáveis. Cedeu parte do patrimônio é uma piada, entendeu? Quer dizer, cedeu 500 milhões, não, cedeu, só que ele tem patrimônio de 12 bilhões, não, cedeu 100 milhões, só que ele tem patrimônio de 1,5 bilhão, entendeu? Então isso aí, hoje é um fato. E a questão das delações, certo? E o Supremo iniciou um processo de retificação e de restauração, não é das garantias, não é dos direitos individuais, é do que está na lei, na própria lei de delação, porque a Polícia Federal, pela lei de organização criminosa e pela lei de delação, ela pode fazer delação, mas eles negaram, foram inclusive demandar no Supremo que o Supremo proibisse a Polícia Federal de fazer delação. É um poder fora de controle e acima da lei e da Constituição hoje. A que se atribui essa subordinação do Supremo ao Ministério Público? De ministros que às vezes dão votos que são escritos pelo Ministério Público, fica evidente que eles... Um não sabia ler, né? Então ficava mais claro ainda, né? O Joaquim Barbosa ficava mais claro, não sabia falar, não sabia ler. Ficava mais claro ainda. Acho que os ministros, em parte, eles têm convicção. Em parte, eles estão do lado dos golpistas, estão do lado da direita no Brasil, entendeu? E alguns querem, inclusive, dirigi-la, que é o caso do ministro Barroso. Ele se apresenta como líder dessa facção política,
dentro do judiciário e no país, certo? Que quer fazer a roda da história avançar, são iluministas, querem refundar a República, entendeu? Etc. Quer dizer, você acha que eles acreditam, que a gente acredita, que eles acreditam naquilo que eles dizem? eu vou lhe contar uma história. Tem um embaixador extraoficial de uma república, da República Sauri, né, ocidental, que os marroquinos ocupam legalmente, né? Foi protetorado da Espanha antes, os marroquinos invadiram. Agora tem uma zona desmilitarizada, tem uma barreira e está se negociando tudo. Ele chegou a assistir uma sessão do Supremo, pensou que era o Senado. Achou que tinha tão poucos senadores. Ele falou, não, isso não pode ser o Supremo Tribunal Federal, eles estão discutindo política o tempo todo, eles estão debatendo, eles são um poder, eles estão tomando decisões que é de um poder legislativo. A imagem que se tem do Supremo é que é um poder legislativo. E eles não só assumiram isso, como fazem questão de dizer que isso é a defesa da democracia, que isso é a civilização, que vão fazer o país avançar, entendeu? Mas aprovam a terceirização sem limites, né? Vão aprovar a reforma trabalhista, certo? Não tem olhos para os problemas do pré-sal, que está sendo entregue a principal riqueza do país para as empresas estrangeiras, entendeu? Não tem olhos para os problemas que o país enfrenta. Pelo contrário, eles aprovaram um aumento para eles agora, porque quem vai fazer esse sacrifício? É só o aposentado? É só o trabalhador? É só o terceirizado? É só o trabalhador do trabalho intermitente? É só o salário? Quem vai pagar imposto nesse país? Só os de baixo? Porque essa é a questão que está acontecendo. Tem uma crise, nós vamos resolvê-la. Não queremos resolver pelo confronto, pela guerra civil, né? Vamos resolver na democracia. Todos têm que participar. Quem tem que participar mais é quem tem mais. Agora as Forças Armadas pediram o mesmo aumento. Os senadores e os deputados vão pedir. Agora, não pode aumentar o salário mínimo acima da inflação, tem que ter teto de gasto para a saúde e para a educação. Então, como é que o país pode? Querem levar o país para onde? E mais, é uma ideia equivocada que não vai acontecer nada. Porque aconteceu na ditadura, o povo se levantou. Era muito mais difícil na ditadura. O povo se levantou. Mas aí eles deitam para dormir com a consciência tranquila, porque as ruas não estão cheias como eles colocaram nas 2 milhões de pessoas. Entendeu? Mas eles vão pagar um preço. Não só está crescendo, como ele é um perigo no segundo turno. Já não é no primeiro, não. Sim. No segundo ele é um perigo. Porque se o voto dele começar a descer por eleitorado popular, é evidente que ele vai chegar a 40%. Não vai parar na barreira dos 25%, 27%. Tá nitidamente uma segunda onda Bolsonaro agora. Então eles estão levando o país. Eu já citei o exemplo que eu cito do Júlio César. O Júlio César foi quem foi, né? Um grande estadista, um grande militar, né? Um dos maiores militares daí. Os feitos militares dele são na história, da nossa história, acho que é imbatível. Roma, o Senado que representava a República, já estava bem podre, mas representava, o assassinou e tomou o poder. Veio a anarquia, o resultado final foi que Otávio, seu sobrinho, foi imperador autocrático durante 40 anos. Esse que é o resultado. É bom lembrar a história, ver o passado. O Brizola sempre falava para mim, Zé, vamos voltar como foi que o Getúlio, o Jango, o Juscelino, como é que eles trataram essas questões, esses problemas, como é que a direita reagia, como é que a imprensa, o Estado de São Paulo, principalmente o Globo, os jornais reagiam, como é que as classes dominantes reagiam quando o governo tomava essa atitude e aquela. E no Brasil parece que nós não temos memória, entendeu? Eles elegeram o Jânio e o Collor. Então, mas vamos pegar aqui a memória recente aí, né? Quando veio o Mensalão, estava nítido que já tinham descoberto a maneira de desestabilizar, que foi a mesma da CPI da última hora. Ou seja, você tem um poder que Bem lembrado. desova notícia todo dia. Bem lembrado. E a imprensa que dá um enfoque. O PT não aprendeu nada com isso? Infelizmente, você sabe que eu lutei desde o dia que eu saí do governo até o dia 30 de novembro, eu fui cassado na madrugada, já era dia 1º de dezembro, com apoio da militância e com apoio de ministros, deputados, mas o governo, quer dizer, assim, o Estado Maior do governo do partido não tinha um gabinete de crise, não tinha uma estratégia, não tinha uma determinação. Não vamos aceitar, não vamos recuar, vamos travar a luta. Eles aceitaram. Quando eu saio do governo,
aceitaram tudo, né? Porque se eu sair do governo, independente que é a minha pessoa, mas eu era o presidente do PT, que era a liderança inconteste do PT. Eu tinha sido eleito 3 vezes em Congresso e uma em eleição direta, certo? Eu tinha sido coordenador da campanha, né? Eu estava na direção do PT há décadas, entendeu? Eu tinha passado por todos os cargos no PT, comecei de baixo, eu não aceitei para o Diretório Nacional como o Lula nos convidou, eu, Travassos e o Vladimir. Nós falamos, não, nós vamos para os diretórios zonais, porque nós morávamos em capitais, né? Não vamos para o diretório municipal, né? Não vamos para... Depois eu fui para o diretório, ser secretário de formação política, inclusive, depois geral de São Paulo, depois geral... Também só aceitei deputado depois que o partido já estava consolidado, não aceitei sem 82, que eu podia até ter sido eleito. Então eu era o chefe da Casa Civil, eu era o coordenador do governo, até que eu tinha a delegação do Lula, eu tinha a confiança dele. Então, se me entregaram tudo. Mais do que entregar um cargo, certo? Entregar o espírito de luta e a dignidade. Porque aceitar a minha saída do governo, porque eu percebi que eu não tinha sustentação para permanecer no governo, e percebi que eu ia ter que me defender sozinho. Então, eu que fui propor, eu tinha conversado com o Genuíno, para o presidente, que eu sairia do governo. Agora, era eu sair do governo com uma estratégia, uma tarefa, e o resultado foi que eu não tinha estratégia, uma tarefa nenhuma. Eu fui jogado aos leões na Câmara, que me caçaram. Com toda a ilegalidade, porque, aliás, o Supremo, pela primeira vez, autorizou o deputado em licença de mandato ser processado por quebra de decoro. Mudou a jurisprudência, por 7-4. Foi a primeira violência jurídica que fizeram contra mim. Depois inventaram o transjulgado parcial para nos prender, que era a antecipação da condenação da prisão de segunda instância, para nos prender com aquele espetáculo grotesco, dia 15 de novembro, que a República vai ser refundada pelo Joaquim Barbosa, imagine. O Joaquim Barbosa trocou o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal de uma nação como o Brasil para ser celebridade. Você imagina a situação nossa. Agora, as redes sociais e a visibilidade da TV Justiça mudaram muito. Eu digo, né, nas minhas memórias, que a vitalicidade mais a TV Justiça. Não é que não deva existir a TV Justiça, claro que deve existir. Os atos todos têm que ser públicos, mas não julgamento público. Porque o modelo de democracia, aliás, os ministros do Supremo agora só citam jurisprudência norte-americana, né? Então, portanto, os Estados Unidos é um modelo, eles deviam adotar o modelo americano. Democrata não é indicado para o republicano, para o Supremo, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas nem que caia uma bomba atômica, um nuclear de hidrogênio em Washington. E republicano e vice-versa. Aqui no Brasil virou uma hipocrisia. Quer dizer, só a direita pode indicar, ninguém de esquerda pode ser ministro do Supremo. E nós aceitamos, isso que é o pior. O Senado não aprovaria também, né? Nós sabemos. Então, eu acredito que essa questão da TV Justiça nos Estados Unidos não pode nem fotografar. Por isso que nós temos os desenhos dos julgamentos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, já viu entrevista de ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos? Aqui no Brasil eles são atores políticos, eles fazem parte da luta política partidária. Os cínicos dizem que não tem partido. Os que são, pelo menos, honestos nisso, deixam claro que tem um partido e tem um lado, que é o direito que ele tem para julgar o pensamento dele, as ideias dele, a concepção de vida que ele tem, dentro da lei da Constituição. Porque se um partido tem uma ideia, certo? E uma proposta que o Estado tem de jogar um papel na economia, ele não vai indicar o ministro do Supremo, que é o direito que o partido tem, o povo elegeu, porque não elege ministro do Supremo, é indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. O Procurador-Geral. A coisa do Ministério Público, da lista tríplice, isso aí foi um erro. E a Polícia Federal quer fazer o mesmo. Porque são organismos do Estado, os que estão armados não podem fazer política. Os que decidem o que a Constituição diz e os que julgam não podem fazer política. Por isso mesmo que veda a filiação, veda participação na vida política do país. Entendeu? É uma opção. Quando você se filia a um partido, você entrega parte da tua liberdade para esse partido, é só não se filiar. Quem se filia já sabe, tem um programa no partido, se tomar decisão, se eu tenho o cargo eletivo do partido, vou ter que obedecer. Então não entre para o partido, então cria um partido que não tem essa regra, entendeu? Só uma curiosidade antes da gente chegar no impeachment, no golpe.
No julgamento do Mensalão, a gente tinha evidências monumentais que não teve desvio da Visanet. Os advogados levantaram os dados. Levantar. Inclusive agora, viu, Nassif, para você, até o teu público ter conhecimento, o Hollenbach fez uma revisão criminal junto ao Supremo. O Fachin arquivou, e pelo voto dele, que eu ainda não conheço, mas pelo que me relataram, ele disse que o Supremo não pode ter revisão criminal no Supremo, que o Supremo não pode ser desautorizado, vamos dizer assim, e muito menos o ministro Joaquim Barbosa, entendeu? Na verdade, eles não aceitaram porque eles não têm prova nova. Como não tem prova nova, o que nós fizemos? Nós, de certa forma, foi reconstituída a empresa, sem o Marcos Valério, para poder ser uma pessoa de direito público, para poder demandar as notas fiscais, demandar a prova da produção do serviço prestado, até porque tem um arquivo nacional de tudo que é feito no Brasil em matéria de publicidade. Você pode, lá você tem acesso. E provamos que os 73,4 milhões, 95%, os serviços foram prestados. Que o dinheiro, 2 milhões que não tinha comprovação. E que o dinheiro não é público. O dinheiro não é público, o dinheiro da Visanet, os bancos entregam para uma bandeira, uma pessoa jurídica, que é a Visanet, e ela faz uma programação de publicidade, de eventos, de patrocínios, e aí paga as agências contratam e é feito durante um ano um programa de 70, 80, 100 milhões. É como se 20 cidadãos se reunissem, constituíssem uma bandeira para fazer propaganda em defesa da Amazônia, entendeu? Ele põe o dinheiro dele lá, dinheiro de pessoa física. Mas o Banco do Brasil põe, mas o Banco de Investimento, certo? Mas o Banco do Brasil põe, mas não é dinheiro público, o Banco do Brasil põe numa entidade para fazer uma atividade privada, que é defender do sistema de cartões de crédito, entendeu? E defender as bandeiras de cartões de crédito, fazer publicidade disso. Está tudo comprovado. Só isso já anula o processo. Mas isso explica por que aquele inquérito, 4545, lembra, ficou sigiloso e que depois o ministro Lewandowski se tornou público, porque ele provava isso. E mais, existe dentro do Banco do Brasil, e se não me engano na própria Visanet, auditorias que comprovam. Eu conversei uma vez com um alto dirigente do Banco do Brasil, para eles poderem lançar como despesa, tinha que ter a comprovação. Então eles contrataram uma auditoria aqui de São Paulo. Eu acho que é o Pinheiro Neto, não foi? Pinheiro Neto, eu me lembro. Não comprovou 2 milhões. É isso. Não é que não houve desvio. 2 milhões que não tinham as fotos do evento. É isso. Porque alguns eventos todo mundo sabia que a Orocard estava fazendo. Porque, por exemplo, esses torneios brasileiros de vôlei, torneios de vôlei de praia, e muitas vezes shows importantes, entendeu? É evidente que era a bandeira que estava fazendo era a Visanet e a Orocard, entendeu? Todo mundo sabe que são eventos grandes. Esses dados da Pinheiro Neto foram levantados durante o julgamento? Não, depois. Não foi levantado? Não, acho que foi durante o julgamento, mas não foram, porque a Visanet não quis entregar esses dados. Acho que esses dados vieram a público depois, porque se tornaram públicos pela lei, entendeu? Não pode, o Banco do Brasil não tem como manter isso em sigilo. E também porque esse inquérito, que o número não interessa, também veio a público, o ministro Lewandowski levantou o sigilo dele, porque tudo pode ser público, né? Você vê, eu fiquei sabendo pela TV Globo, dia 22 de janeiro, que eu estava sendo investigado pelo Ministério Público. E meu sigilo já estava nas redes, bancário e fiscal. Eu não fui comunicado, estava nas redes. Porque isso é outra coisa que se violou a Constituição no Brasil. Só existe transferência de uma autoridade para outra dos dados fiscais, bancários, telefônicos e telemáticos de um cidadão, mas o sigilo continua existindo. A autoridade é responsável para... Agora, a parte desse sigilo que comprova o ilícito vai para o processo público. Mas por que eles fazem isso? No meu caso, é claro, o que foi que o Ministério Público disse para a mídia? Que eu tinha ganho em 10 anos 40 milhões. Eu faturei 40 milhões em 10 anos, portanto eu ganhei no máximo 4, 6 milhões, né? 10 a 15%, que é natural em qualquer atividade, né? Se eu tinha 17 funcionários, eu tinha um escritório, eu fiz 128 viagens para o exterior em 6 anos, para 23 países, eu andei em 200 cidades do Brasil, todos esses custos, né? Agora, pegando um pouquinho essa parte sua de consultor, uma vez, um jantar que tinha advogados, um deles falou que só... os negócios que você abriu para as empreiteiras fora do Brasil, se você tivesse pedido 10, 15 milhões de honorários, estava no mercado. Mas se você não pedia e depois
Não tinha uma... Não, o que eu fiz? Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Eu prestei uma consultoria para o Grupo Aztecas, fui nas convenções dele, participava, ia ao México, discutia a América do Sul com eles, a possibilidade de mercado brasileiro, expus para ele que era o Brasil, porque os empresários da América do Sul, da América Latina, não faziam ideia que é o Brasil. Não faziam ideia. O Brasil, perto da economia deles, tirando o México, mesmo a Argentina, o Brasil hoje as pessoas falam assim, não porque o Chile cresceu, você fala, gente, o Ribeirão Preto, para com isso, vamos, tudo bem, muito importante, ótimo, o Chile, vamos inclusive acompanhar, vamos colaborar com o Chile tem que melhorar agora. Não me compare o Nicarágua com a República Dominicana, o Panamá com o Brasil. Entendeu? Então, eu fiz, ele tem o Grupo Azteca, certo? O Electra é a Casas Bahia, no México e da América Central. O Grupo Azteca está em vários países da América Central, televisão. Ele tem um Banco Azteca, que é um banco como a Caixa Econômica Federal, só que é um banco privado, um banco desse tipo, financiar crédito popular, entendeu? Então, ele tentou vir para o Brasil, não deu certo. Ele, na verdade, ele queria comprar a loja Renner, mas os chilenos acabaram comprando. Mas isso era compra no mercado, né? Que foi o objetivo nosso primeiro. Eu orientei ele. Ele me pagou $1 milhão. Muito bem. Ele falou, eu vou te pagar $1 milhão, tudo, eu quero que você fique comigo esses anos todos, você vem aqui regularmente ao México, a gente se reúne, você vai... Ele fazia convenções com 3, 4 mil funcionários e fazia uma coisa assim, o Lagos ia fazer, o Saguinete ia, ele convidava intelectuais, cantores famosos, ele é um empresário jovem, né, avançado, tudo. Dá muita importância para os funcionários, tem todo um código. Ele levantou o império que a família entregou para ele mal, entendeu? Eu falei, olha, não me faça isso, não me põe $1 milhão no Banco Central, que no outro dia está na manchete nos jornais que eu recebo $1 milhão. Você me paga $20 mil por mês, vai me pagando, não precisa se preocupar comigo. O que eu preciso é dinheiro para me fazer política, para me tocar minha vida, viajar, para me pagar meu advogado, pagar meu blog, entendeu? Sustentar minha família. Eu não preciso... Eu não estou querendo ganhar dinheiro com você aqui. Para mim é importante vir no México, eu faço política, estou com o PRD, vou visitar meu amigo Cárdenas, entendeu? Aqui visito outros amigos intelectuais, vou lá no Jorge Castanheda, a gente está fazendo um seminário com o PNUD pela América Latina, aquele do Marbella, lá do grupo de Marbella, que nós fizemos durante anos, né? É isso que eu fazia. Por exemplo, eu levei as empresas brasileiras para o Peru. Certo? Por que eu levei? Na década de 80, tinha uma ordem de prisão da Interpol Internacional contra o Alan Garcia. A pedido de amigos cubanos, de amigos panamenhos, porque nós sempre tivemos uma ligação muito forte com o general Omar Torrijos também, nós ajudamos ele a sair do Peru. E ele ficou realmente, depois ele foi para a Europa, tudo. Ele lembrou disso quando ganhou a presidência da República. E o secretário-geral do APRA me ligou. José, queremos falar com Lula, Alan quer armar Lula. Tanto que o Lula mandou um avião buscar o Alan Garcia, ele veio. O Alan Garcia falou para nós, eu vou abrir o mercado do Peru, não aguento mais, os americanos e os espanhóis. Eu vou abrir para o Brasil. A minha relação estratégica é com o Brasil. O Brasil é o mercado do Peru, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Brasil é uma economia, a 8ª economia do mundo. Por que eu estou preocupado com a Espanha e com os Estados Unidos? Nós temos uma fronteira comum, eu quero fazer uma política comum, e você traz as empresas brasileiras para cá. Porque lá não tem, o sistema de licitações não é igual ao nosso. Há um poder mais discricionário muito grande do governo. Entendeu? E eu levei as empresas brasileiras para lá e cobrei delas. Certo? Quer dizer, a Engervix, por exemplo, ela ganhou contratos e depois não é que abandonou, transferiu porque ela ganhou tanto contrato aqui da Petrobras que ela não tinha como. Mas as empresas não conheciam o Uruguai e a Argentina, por exemplo. Me procuravam. Eu abria canais. Mas eu fazia o seguinte, abria o canal e falava, esse escritório projetista pode ajudar vocês, esse escritório de advocacia pode ajudar vocês. Eu não fazia esse serviço, senão eu tinha que parar de fazer política, né? Eu tinha que montar uma equipe para fazer isso, de projeto, de assessoria jurídica, né? Tudo isso. A parte burocrática de entrar nos órgãos, resolver as licenças, resolver... Agora, eu apresentava a legislação para ele, apresentava o ambiente político, apresentava quem eram os personagens, como eu fiz em Espanha e em Portugal. Eu chegava na Espanha... O Botim me convidava para ir ao Santander. Eu chegava, a Telefone me convidava para ir na Telefone. As empresas espanholas todas, e nunca cobrei. É só olhar. Eu tenho 60 empresas. Todas disseram
o juiz da 13ª Vara, que eu prestei consultoria. Inclusive a Ambev, que o Milton Seliga foi depor, o Nizam Guanais foi depor. Eles achavam que o Nizam Guanais me pagou. Eu ia lá no Nizam Guanais um mêsinho de não passava a manhã inteira conversando com eles. O Moro e os procuradores acham que isso não custa, que não tem valor nenhum, entendeu? Uma vez eu me lembro que estava aqui o Marcial, o sobrepresidente da Isolux, que estava no Santander Internacional até há pouco tempo. E o Miguel Jorge, que foi presidente, que tem o mesmo nome que outros, foi presidente do HSBC, tinha sido presidente do Banco Real, como é que ele chama? Que foi do Conselho da Petrobras também, porque eu misturo, porque é um nome igual a outro, é um nome porque nós temos também dentro do PT, a esquerda tem uma pessoa que às vezes as pessoas confundem. Me convidaram para jantar com o Botim, eu fui na casa deles, fui no prédio, aliás, que eles já tinham comprado, e passamos a noite conversando. Quando eu fui embora, alguém falou para mim, mas você não vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar. Mas por quê? Porque o dia que eu for à Espanha e ele me receber, a Espanha, porque a gente pensa nos outros países perto do Brasil é tudo elite, empresariado, tudo pequeno, é São Paulo. Não, São Paulo não, é Minas, né? Vamos dizer assim, não é nem São Paulo, porque São Paulo já é grande. A imprensa vai noticiar que eu tive no Santander, eu arrumo 10 consultorias com isso. Para que eu vou cobrar do Botim? 50 mil reais, porque eu vim jantar com ele, fiquei 6 horas conversando com ele. Não quero, eu quero a relação com ele. Então essa era a minha visão. Eu tenho muitos amigos em todo o mundo até hoje que são solidários comigo, que me telefonam. E muitos desses meus clientes, o venezuelano, além do Ricardo Salinas, certo? Ai meu Deus, estou ficando 72 anos, já está pesando. O venezuelano americano, que é dono dos meios de comunicação, que teve uma boa relação até com o Chaves, não foi dos que foi para o golpismo, tudo. Depois que eu fui preso, saí, fiquei no regime aberto, me procuraram para prestar solidariedade de tudo. Agora, o Ministério Público disse que eu nunca dei consultoria. Sabe o que a Receita fez? Eu paguei todos os meus contratos, eu paguei imposto, declarei tudo, os 18,5%, tudo, sempre paguei contribuição por lucro, de serviço. Paguei tudo. Diz que eu não prestei nenhuma consultoria, que o objeto é outro, que é pessoa física, aí me multou com 27,5%, não descontou os 18,5%, que eu tenho que pagar como pessoa física, 9 milhões, que virou 22. Então, quer dizer, eu não dei nenhuma consultoria. O que eu fazia? Eu viajei 128 vezes para 23 países, para quê? Entendeu? E uma parte dos países eram governos de direita, não tinha nada a ver comigo, entendeu? É uma coisa, infelizmente, o país foi escorregando, e o que eu mais tenho temor hoje é que eu sinto que os militares estão escorregando na mesma direção, entendeu? Pró-norte-americano, pró-mercado, entendeu? E um sentido que só pode ser assim, se não for assim nós não aceitamos, entendeu? Que foi o que eles fizeram no julgamento do Lula, eles manifestaram publicamente uma opinião política, institucional no caso, né, sobre um assunto que não tem nada a ver com eles. Estamos aí num cenário absolutamente pessimista que o Bolsonaro seja eleito. Os militares, a legalidade deles diz que eles respondem ao presidente da República. Se o presidente da República der uma ordem em direção à intervenção militar, como é que você vê esse quadro com o Bolsonaro? Sempre existe o lado psicológico, o lado da personalidade do presidente, conta muito, né? Nós acabamos de passar por uma experiência do presidente Lula e da presidente Dilma. Muito diferente, pesa muito. O Bolsonaro, esse autoritarismo dele é só para baixo, para cima ele é um submisso. Ele vai bater continência para os generais. O perigo é esse. Ele vai bater continência. Ele vai, quando ele encontrar é capaz de ele esquecer, encontrar com um coronel, não precisa general, e bater continência, se enquadrar. Esse é um problema, mas isso aí é um lado, entendeu, que pode não acontecer. Uma análise minha aí, estou me intrometendo num meio que eu não tenho nenhuma especialização. Ele vai fazer o continuismo do Temer, eu não acredito que ele... Bem, pode ser um Trump, ele pode começar a tomar medidas, entendeu? Das ideias, porque se ele aplicar as ideias dele no campo cultural, no campo da educação, no campo da religião, ele vai fazer uma regressão no país que vai se confrontar com... por exemplo, primeiro com a Globo, né? Porque a Globo vai se adaptar a uma programação, uma grade, segundo as concepções, né, religiosas e morais do Bolsonaro.
Porque a Globo, ela é a vanguarda disso, do multiculturalismo, vamos dizer assim, porque ela é reacionária em matéria livre mercado, pró-privatização, apoiou, a segunda vez apoiou uma ruptura constitucional no país, mas ela é ultra caridade, né? Porque não é o serviço público, é caridade, bem republicana. Essa coisa da Criança Esperança é o exemplo maior. Ela é bem republicana, norte-americana, porque uma vez eu estava conversando com o presidente Bush e com a Condoleezza e com outros assessores deles, um deles falou para mim assim, não fala, você fala muito de distribuição de renda, você fala muito de desigualdade, compaixão, nós temos que ter compaixão pelos pobres. Falou assim mesmo para mim, você aqui nos Estados Unidos, a tua imagem é ótima aqui, entre nós, tudo. Você é uma pessoa de diálogo, escuta, explicou para nós em detalhe cada política de vocês, todo mundo está encantado aqui com você, mas não usa essas expressões, não. Nós sabemos que você gosta de Cuba, tudo bem, você viveu lá, nós entendemos, né? Nós também somos assim com nossos amigos, nossos amigos são nossos amigos, nossos inimigos são nossos inimigos. Eu entendo que você tem... E nós entendemos essa coisa de Cuba, nós já concordamos que discordamos em tudo, então nós já fizemos um acordo sobre isso. Porque eu falava para eles, vocês vão levantar o embargo de Cuba? Se vão, vamos conversar qualquer assunto. Vocês não vão levantar o embargo? Não, o Brasil vai apoiar Cuba. Isso é um problema interno de Cuba, não quer dizer que nós concordamos. Agora, nós não podemos aceitar que vocês bloqueiem um país depois de décadas e décadas, quando vocês já estão de braços, andando com os chineses de braços, né? E já acertaram com o Vietnã, então vocês acertaram com o Vietnã e não acertam com Cuba? Então, falava para eles. Então, essa questão de um governo Bolsonaro é um desastre para o país. Porque, inclusive, ele vai terceirizar a administração da economia e vai continuar como está. Certo? O Banco Central vai ter total autonomia, o rentismo vai mandar no país, o país vai se industrializar, o país está perdendo as suas riquezas, seu patrimônio. Você é um crítico lá do Banco Central no governo Lula e tudo. Agora, a gente pegando a posteriores, as concessões que foram feitas ao mercado, à própria mídia, sem essas concessões, o Lula teria conseguido fazer essas políticas sociais que fez? É a única justificativa para essas concessões, né? A primeira é que você não pode, um governo como o nosso, que chegou nas condições que nós chegamos, não pode abrir 7 frentes de combate. E a prioridade do Lula, na verdade, eu falo isso nas minhas memórias, o Lula, ele assume o governo priorizando todo o discurso dele no combate à pobreza e à miséria, porque ele sabia que a política monetária e fiscal ia ser uma política de superávit e de juros altos, né? Porque no Brasil, ainda que o juro da Selic não tenha nada a ver com o juro de mercado, né? Que esse é uma vergonha para nós, né? Porque nem na América Latina não tem nenhum país. E é estranho, porque nós estamos vendo o que aconteceu com a Argentina, né? E acho que não vai acontecer com o Brasil. Mas se nós continuarmos no caminho da austeridade, endividamento externo, porque em algum lugar as empresas vão buscar recursos, né? E barato, né? Porque no Brasil, se é caro, vai buscar no exterior. Então eu acredito que o Lula fez uma opção. E depois, com o PAC, quer dizer, o destino e a vida levou que o Palocci saísse do governo, que era um objetivo também, porque quando eu saí do governo, houve um ataque frontal ao Gilberto Carvalho, ao Márcio Tomás Bastos, ao Henrique Meirelles e depois ao Zé Alencar. Nós passamos meses sobre ataque e tentativa de tirá-los do governo. Porque eles viram que o governo não tinha uma defesa. Se não tinha para mim, não tinha para nenhum ministro. Tanto é que o Palocci saiu rapidamente, as 2 vezes, né? Saiu com Lula e depois saiu com a Dilma. Eu acredito que o Lula fez uma opção. A questão da mídia, sem uma discussão pública assumida pelo próprio presidente e pelas principais figuras do governo, eles ganham essa discussão de nós. Porque como eles têm os meios de comunicação, eles dizem que a gente quer censurar, entendeu? Que a gente quer controlar a mídia. Como ninguém assume para dizer o que eles são, para mostrar para a sociedade, abriu, por exemplo, agora. Eu falei, fui no nocaute e falei o que está acontecendo na Abril. Mas você viu, o PT fez uma nota? Os deputados e senadores do PT falaram, a esquerda falou, o PCdoB falou, mas eu digo, o Lula falou alguma coisa, a Dilma falou, quem fala com o povo brasileiro tem que falar. Cadê a responsabilidade social deles, da Abril? O patrimônio deles está preservado. Não, eles bloquearam, não deram a senha, bloquearam o fundo de garantia, bloquearam o seguro-desemprego, não pagaram as verbas rescisórias, não fizeram homologação no sindicato, não fizeram comunicado oficial, cruzaram com
com a recuperação para não pagar ninguém. Mas fizeram um coquetel no Nick, que tem as fotos, entendeu? Comemorando o quê? Charuto, champanhe, entendeu? E tem um patrimônio, que eu pensava que era um patrimônio, estou falando que é um patrimônio que passa de dezenas de bilhões, entendeu? E jogam 800 famílias, né? Numa situação dessa, porque são famílias, tem filhos, tem família, não é um número, entendeu? É uma realidade social que milhões de brasileiros estão passando, desemprego. O que vão fazer? O que fizeram com o Estadão. Vão se acertar com grandes anunciantes, vão arrumar um gestor e dois interventores, né? Um para diretor de redação e um para parte de gestão, e vão fazer sobreviver, porque é uma arma política importante para eles, a Veja. E agora se descobre que a Veja tem 400 mil assinantes, porque os anunciantes começaram, esse negócio da gráfica, né? Fazer A gente deu um show. Você sempre falou isso. Não interessa da gráfica, vamos ver o que vende nas bancas e quantos são os verdadeiros assinantes. Porque eles davam assinatura de graça 600. Você falou sobre isso várias vezes, gritou sobre isso várias vezes. Então, esse é o retrato. Nós temos que discutir que eles fazem dumping de publicidade quando alguém entra no mercado, eles controlam a distribuição. Agora não tem mais a distribuição, porque... Mas eles ficaram com o monopólio da distribuição com o financiamento do BNDES. Mais do que isso, o edifício deles foi construído para eles, pelos fundos de pensão no governo Fernando Henrique. Porque quando você chega lá, você percebia que a parte último andar todinho tinha sido preparado por Roberto Tivita, certo? O restaurante próprio dele, a sala, o heliponto, tudo, né? Como todos os grandes céus que são acionistas majoritários, ou fazem nos seus prédios, mas aí estão construindo um prédio com o dinheiro do lucro da empresa dele, ou do dividendo que ele recebe, entendeu? No caso aí foi o Estado que fez os fundos de pensão e depois alugaram para Abril, entendeu? Eu lembro disso aí, que a primeira vez que eu fui lá, falei, mas isso aqui foi construído para ser Abril, não foi construído para ser alugado. Entendeu? Hoje, quando a gente vê o arco do golpe aí, a única coisa que mantém unido é o antipetismo. Inclusive na eleição, né? Digamos que o Haddad consiga se eleger. Como que seria uma estratégia de estabilização política? Eu não acredito em nenhuma mudança sem grande mobilização. E eles ensinaram para nós, ao derrubar a Dilma. Derrubaram a Dilma nas ruas. O resto foi... Porque no final eles falaram assim... Eles ameaçaram tomar o Congresso de assalto um dia, né? Quase tomaram. Se não a contenção da força policial, eles tinham invadido o Congresso, tinham batido nos deputados, senadores, tudo. Acho que eles desestabilizaram o governo, sabotaram no Congresso. O governo cometeu muitos erros também, como é natural, você sempre comete erros. E, de certa maneira, falaram para o Congresso e para o Supremo, agora vocês arrumam uma maneira aí de tirá-la. Legal, aí busca aí uma saída legal. Nós temos que aprender com isso. Sem força popular de mobilização, sem luta, sem greve, sem inculpações, sem crescente movimento popular, você não sustenta um governo de reformas no Brasil. Então, como é que você descreveria as relações dos Estados Unidos? Quem são os agentes lá internamente? Como que se davam as relações aqui com agentes aqui do golpe? Por exemplo, quando veio o golpe, o Serra e o Eduardo Cunha saíram correndo para ver quem aprovava a primeira lei do petróleo. O Luiz Nunes. Eu acho que houve um financiamento de dinheiro, houve a consultoria e assessoria para formar esses grupos MBL, vem para a rua. Esse é um ponto. O Millennium, as empresas se reuniram em torno do Millennium, criaram também as condições. As empresas deram a estrutura delas para as manifestações, porque aquelas manifestações não eram financiadas pelos manifestantes, tinham empresários colocando carros de som, estrutura. Vamos lembrar que uma empresa como a Ambev, quantos shows ela faz no final de semana no Brasil? 100, 200, 300? Porque essas empresas têm que mover uma máquina publicitária para além da televisão, dos jornais, da rádio. Eles têm uma máquina publicitária assentada na capitalidade da cidade de mais de 100 mil habitantes do país, tudo. E houve uma relação próxima com as grandes empresas internacionais, e o caso do petróleo é um delas. E a Banca Internacional, e aqui no Brasil também... O Itaú já vinha produzindo um aparato cultural, um aparato de formação, de comunicação, entendeu? Eles fizeram uma coisa sincronizada. É verdade também que espontaneamente a massa da classe média conservadora desceu dos prédios para as ruas e para as praças, que foi o start realmente de
as grandes manifestações foram feitas, nenhuma delas foi popular, nenhuma. As pesquisas, aliás, os jornais fizeram pesquisa, a própria Folha, e mostrava que era classe A e B, branca, universitária, não? Muito pouca participação popular. O problema do Brasil talvez seja também o caso de voltar para a história. A ditadura, a primeira derrota dela foi numa eleição em 74, não foi nas ruas. As ruas recomeçaram em 76, com os estudantes para a reconstrução da UNE, surgiu o Refazendo, surgiu aqueles grupos aqui, né, os trotskistas apareceram, o Libilu, e o movimento estudantil começou a se mover com o PCdoB, com ainda que tinha restado do Partido Comunista, porque o PT vai começar a surgir, na verdade, no final da década de 70. Eu acho que nesse momento está acontecendo isso. Pelo menos uma parte do eleitorado compacta, de uns 40%, está dizendo não. Entendeu? E talvez o voto branco e nulo seja 30%, então vai para 70%, entendeu? 70% está dizendo não. Eles vão fazer uma eleição entre 30% e 35% do voto. Nas pesquisas de ontem para hoje, o voto nulo e branco está subindo de maneira assustadora. Assustadora. E o eleitorado está muito... o eleitorado lulista quer que se lute até o final do registro do Lula. Só depois tem uma outra solução, entendeu? Mais ou menos é o que está aparecendo. Entendeu? Agora vão aparecer pesquisas também, essas mais são qualitativas mais, né? Não são pesquisas quantitativas. Eu acredito que porque o Congresso vai ser um Congresso tão mais conservador que o atual e tão mais degradado que o atual, né? Essa é a verdade. Porque nunca se comprou tanto voto como agora no Brasil. Demais, né? Porque agora, em vez de gastar dinheiro com publicidade, só pode ser 2,5 milhões, né? Qual é a saída? Comprar voto. Porque tem que acabar o sistema uninominal, tem que ter financiamento público exclusivo, ou então tira as máscaras, volta o financiamento empresarial, sobe os tetos, entendeu? E faz como nos Estados Unidos, entendeu? Porque a Suprema Corte norte-americana abriu uma válvula para o financiamento. Não vamos esquecer o lobby, vamos esquecer as relações públicas que existem nos Estados Unidos, que são de bilhões, que movem a política, financia a política, vamos só ficar no gasto eleitoral. O que ela fez? Ela autorizou os comitês por temas, né, por interesses. Então, nós reunimos 5 milhões para defender a revogação da reforma trabalhista. Mas eu e você é senador, você é deputado, nós somos os principais abanderados disso, financiado por essa. Então, na verdade, autorizou o financiamento sem limite privado nos Estados Unidos, né? Que foi um buraco que a Suprema Corte abriu na rigidez da legislação norte-americana com relação a isso. No Brasil se criou essa hipocrisia, se proibiu o financiamento empresarial, mas se autorizou que era só 10% de 2,5 milhões, 250 mil. Você autorizou que o candidato que tem 2,5 milhões financie a sua campanha. Então é um financiamento empresarial, porque o candidato ele tem empresa, né? Ele tem empresa ou presta algum serviço, né? Não é salário dele, né? Ele não tem esse salário, entendeu? Pode ser que um ou outro tenha. E a imensa maioria nós conhecemos, sabemos que são empresários, que eles vão financiar com atividade empresarial a campanha deles. As igrejas com dinheiro do dízimo dos crentes, né? dos filiados das igrejas. Entendeu? Então, o sistema eleitoral brasileiro, veja bem, quem desmontou o sistema eleitoral brasileiro foi o Supremo Tribunal Federal e o TSE, que acabou com a cláusula de barreira, era 5% do fundo e do horário eleitoral para todos os partidos, eles puseram 1/3. Aí os partidos vendem o horário eleitoral e vendem a legenda. E agora nas delações apareceu 40 milhões para o Roberto Jefferson, 20 milhões para o partido do Kassab, entendeu? Para quê? Para apoiar o Aécio, é evidente que é para isso. Entendeu? E fizeram mais, certo? Eles impuseram a fidelidade partidária absoluta para impedir que o Lula fizesse maioria no Senado. Foi uma caça de vereador, deputados e prefeitos sendo caçado no Brasil, a mídia punha em primeira página. Aí ficou fidelidade absoluta. Passou alguns meses, o Supremo falou, não, mas se está sendo perseguido no partido, você pode trocar. Não, mas se mudou o programa do partido, quer dizer, o TSE vai dizer que mudou o programa do partido, não é o eleitor, você pode sair do partido. Não, se o partido autorizar, né, quer dizer, o partido autorizar, você vai lá no partido e fala, eu quero sair, vamos acertar aqui, quanto é? Vocês podem. Aí, por fim, para o escândalo total, se houver um partido novo ou fusão, os deputados, os senadores, os vereadores podem mudar de partido. Quer dizer, é uma palhaçada, entendeu? Acabaram com a fidelidade. E não deviam ter acabado com a coligação proporcional. Sim. Porque quando eu falei uma vez nos Estados Unidos de novo, numa palestra, sobre que nós tínhamos coligação proporcional no Brasil, um senador reclamou do tradutor, falou,
É impossível isso. Você está falando que a eleição proporcional tem coligação? Não pode, ele está falando outra coisa. Aí eu expliquei para ele, não, é isso. Aí começou a rir, gargalhar. Mas no Brasil quer dizer que você tem uma eleição proporcional e pode fazer coligação. Começou a rir, porque é um absurdo. Isso o Supremo não acabou. O Supremo devia dizer que era inconstitucional. Nós tivemos que acabar no Congresso e para 2020, né? Não conseguimos aprovar. E houve uma mentira. O Lula fez de tudo para fazer reforma em 2006 e 2007, o Tarso Genro e o Márcio Tomabás percorreram todas as entidades, e o Henrique Fontana ficou anos agora fazendo todas as concessões que o PT podia fazer, quase quebramos cadeira nas reuniões para conseguir aprovar as concessões, né? A maioria não queria, nós falamos, temos que fazer alguma reforma. Eles não deixaram, nem o mínimo do mínimo eles permitiram. A Dilma pediu uma constituinte para fazer uma reforma política. Eles acusaram ela de ser totalitária, era constituinte e depois referendo, quer dizer, o povo ia decidir. Aquela onda conservadora. Não, e podia prejudicar nós, isso que eu estou falando. Claro. Pior, era uma coisa contra nós. Claro. Como agora ficar falando em constituinte no Brasil, entendeu? Era uma coisa contra nós, mas nós, para mostrar a nossa boa vontade, disposição de reformar o sistema político, ela propôs. Quase que mandaram destituir ela por isso, entendeu? Que era o Chaves, né? Falaram que era o Chaves, entendeu? Então, essa estrutura política brasileira é uma coisa, depois é o seguinte, disfuncional. Agora, o Congresso funciona para aprovar tudo que eles querem, aquilo que é entrega do patrimônio nacional, a privatização, a política de austeridade, corte de gasto, e cada um defendendo o seu interesse. O agronegócio tem seu interesse, os bancos seu interesse, os seguros-saúde, né? Defendendo o seu interesse, a gente vê, claro, a sociedade vê, e desmontando o SUS e atacando a educação pública gratuita. Essa história sem partido, não vai ter escola sem partido, vai ter escola que não vai ser mais plural, vai ter só uma orientação, porque hoje a escola brasileira é plural. O professor ensina, existe um currículo que é aprovado num conselho que é conservador, né? Todo livro didático é aprovado num conselho que sempre foi conservador no Brasil, e os professores dão aula, mas não querem. E pior que a questão religiosa vai ser introduzida no Brasil, isso é perigosíssimo, porque o resultado nos outros países é o pior possível do fundamentalismo religioso, entendeu? De misturar religião com o Estado, religião com o governo, e deteriorando o Estado laico. Entendeu? E eu não entendo por que as elites esclarecidas do país e as classes médias esclarecidas não se percebe que eles estão levando o país para um retrocesso, uma regressão cultural, inclusive, e de costumes, né? Porque daqui a pouquinho vai começar a coisa dos militares, do Jânio, que queria proibir minissaia, né? Foi o Jânio? Abril de Galo e minissaia. O Jânio, que era, todo mundo sabe, um homem de uma pureza, né? O Jânio, se existisse lei de assédio naquela época, ele estaria preso quando era vereador. Não é nem como prefeito e governador, era público notório, ela tem até livros, né? Ela chama Adelaide Carrara, como eu sou dessa geração, né? Meu pai... Nossa, Adelaide Carrara... Lembra? Ela escreveu sobre o Jânio, né? Fez um romance, né? Meio ficção sobre o Jânio. Meu pai era o denista, sou casturino. Mas denista do Bilac Pinto, civilista, rompeu com... Depois... A primeira vez que eu guiei cá foi na campanha do Bilac Pinto. Então, viu? Porque meu pai rompeu logo, junto com o Bilac Pinto, com a ditadura, né? Foi para oposição, né, de conservadora, né? O meu pai era um homem progressista, liberal, tudo, em costumes, católico, mas anticlerical na linha dos mesquitas, entendeu? Achava absurdo, não gostava. Porque a minha cidade é famosa porque você chega na cidade e fala, que restaurante bom, comi aqui, de quem é? Do irmão do padre. Ah, muito bem. Tomei um café num bar, de quem é esse pai? Do irmão do padre. A associação comercial aqui nesse cinema, não, o cinema é do irmão do padre, ele é o presidente da associação comercial. E a Caixa Econômica ao lado? É do irmão do padre. E a casa ao lado? Não, essa casa é da mulher do padre. Que era uma piada que o povo... Que era uma piada, não era verdade o negócio da mulher do padre, mas era uma piada para mostrar a força também da igreja, ainda, né? Em termos de propriedade, em termos de... No interior de Minas a gente via isso na maioria das cidades. Né? Esse problema... O país está correndo um risco que nós não tínhamos esse problema no Brasil. É evidente que está começando a haver um sectarismo religioso no país, entendeu? Né? Isso fez bem para algum país do mundo? Para nenhum. Mas por que, eu tenho que perguntar, por que as elites políticas do país, as elites esclarecidas, que são tão esclarecidas... Nessa sua convivência com esse período de poder, quem que define a inteligência é até o modo de dizer, né? Política da Globo? Você acha que os marinhos ainda têm? Eles dizem, eles, em certos momentos de diálogo, eles dizem que delegaram mesmo
para as redações, portanto, para as chefias, e na cúpula dela, para o Ali Campbell e para o Schroeder, de certa maneira, deram liberdade de imprensa para eles, né? Porque também nós temos que parar de falar de liberdade de imprensa e falar em liberdade de informação e de formação. Porque hoje a televisão fora. Por que eu falava e falei que era um agravamento de pena assistir o Boechat todo dia e o Bonner? Porque eles não te informam, eles dão opinião sobre tudo. E não tem outra opinião. Eles não dão opinião e não falam, mas eu estou aqui na bancada hoje com um deputado aqui de um partido, que tem o partido dele tem outra opinião. Qual é a tua opinião sobre esse fato aqui, dessa questão que está acontecendo aqui no Brasil? Cara, não, é o dia inteirinho, e a Globo News nem se fala, né? Porque é uma coisa aterradora, certo? Eu acredito que, eu acho que eles delegaram, para executivos, para jornalistas, entendeu? Que concordam com eles, né? Porque acho que há uma sintonia entre eles, entre Mira Leitão, por exemplo, ou Ali Campbell, ou o caso do Merval e o Schroeder. Acho que há uma sintonia entre eles do antipetismo, principalmente que o poder deles advém que eles controlam uma parte da opinião pública do país, cada vez menor. Cada vez menor, porque cai a audiência e cai também, porque nem todo mundo que assiste a Globo concorda com a Globo, entendeu? Concorda com os comentários deles, entendeu? E eles realmente hoje são a vanguarda, foram do impeachment e hoje são a vanguarda do continuismo sem Temer, vamos dizer assim, né? Que eles gostariam que fosse o Alckmin. Não sei o que eles vão fazer com o Alckmin, entendeu? Porque todas as pesquisas indicam que o PSDB talvez só ganhe o governo do Rio Grande do Sul, se o Dória, porque eu acho que o Dória pode perder a eleição no segundo turno aqui em São Paulo, pode perder. E vamos ver o que vai acontecer aqui ainda, entendeu? Para terminar, qual vai ser o futuro do PT? O PT precisa, eu não sou mais dirigente do PT, falo como filiado e cidadão, não tenho mais influência nas decisões da direção, também não vou ser falsa modéstia que eu não tenha influência, porque eu tenho audiência junto à militância do PT e a opinião pública petista, né? O eleitorado petista. Eu acredito que o PT já tem um lugar reservado, mesmo qualquer que seja o desastre da eleição, porque ele vai crescer muito em 20. Se houver democracia, se as regras forem mantidas no Brasil, né? Porque eles podem começar a arrochar isso, né? E vai se consolidar. Agora, se o PT quer ser um partido de reformas estruturais no Brasil, que você sabe que é a questão tributária, a questão do sistema financeiro bancário, a questão da estrutura político-institucional, a questão dos meios de informação, tem que ser reformada no Brasil, e para isso precisa ter maioria parlamentar, força popular, certo? Se o PT quer ser isso, ele tem que passar por uma transformação, porque ele é um partido hoje quase que exclusivamente político eleitoral, né, institucional. Se ele quer ser um partido de massas, um partido de frente de lutas popular, ou o Lula faz isso, como o Lopes Obrador faz. O Lopes Obrador passa o tempo todo mobilizando, enfrentando, confrontando, defendendo direitos do México. Ele criou, na verdade, uma aliança, ele não criou um partido, né? A Morena, né? Movimento de Renovação Nacional. Não é um partido como era o PRD. Até pela experiência do PRD, eu acho que ele viu que ele criou, e ele está sempre, como o Lula fez, para se defender da Lava Jato, da ilegalidade, da brutalidade, da perseguição a ele e tudo. Então, acho que o PT tem que fazer uma inflexão, certo? Porque nós precisamos organizar. Quando eu propus os comitês de defesa da democracia do Lula, é comitê na casa do trabalhador, da casa do professor, da casa do profissional, certo? Não é nós, os militantes, lógico que nós devemos também organizar, mas a minha ideia é que houvesse algum nível de organização nos bairros, não? O nível de organização nos locais de trabalho, você criasse, entendeu? Comitês que são simplesmente, pode fazer atividade cultural, de solidariedade social, de luta pelo esgoto, pelo saneamento básico, pela educação, o transporte ruim, contra a violência, porque os jovens têm um espaço para lazer, cultura, que haja educação integral, pode ser qualquer luta, ou festa, ou cultura, pintura, teatro, mas que a gente voltasse a ter uma relação com o povo, entendeu? Porque o distanciamento nosso
do povo é muito grande. Não é grande no sentido das reivindicações, das demandas, da empatia que há entre o Lula e o PT, uma parcela da sociedade brasileira, que mesmo do PT é grande, porque o PT recuperou aí 20, 25, conforme as pesquisas, daqueles 50% tem opção partidária. E na juventude até 32%. Quer dizer, na juventude, na primeira faixa da juventude, 16 a 21 menos, mas na segunda e na terceira mais, entendeu? Recuperamos bem. Então, acho que há uma necessidade do PT fazer uma reflexão. E aprender com os erros do passado, né, com as derrotas, porque um partido, eu sempre cito o Napoleão, porque o Napoleão, quando ele sofria algum revés, que foram poucos, ele voltava para Paris, primeira coisa, ele guilhotinava os traidores, porque aí ele recompunha o caixa. Terceiro, ele mandava criar cavalo, recrutar onde que ia recrutar, produzir cereais, né? E treinar e ver a tecnologia dos canhões, porque os prussianos estavam com um canhão mais moderno. Nós perdemos e não fazemos isso, entendeu? Não fazemos um balanço, entendeu? Não há um balanço público. Inclusive, eu não escrevi até 2014, me foi proposto por uma outra editora, né, as minhas memórias, que eu fiz pela Geração, mas outra editora me propôs, e me pagaria até a primeira parcela, até 5 vezes mais, que eu estou com morto de fome, para mim era uma maravilha. Queria que eu escrevesse até 14, porque aí eu tenho que fazer um balanço do governo da Dilma. Tá. Quem fez um balanço do governo da Dilma? Você já fez vários balanços, com a tua experiência, com a tua capacidade, e os 3 jornalistas do Valor fizeram Anatomia de um Desastre, que é um livro que, pelos dados que tem, é um livro clássico, entendeu? Pode não concordar com as conclusões, com o ponto de vista que eles partiram, agora o livro tem dados, entendeu? Então nós precisamos fazer um diagnóstico que foi o governo da Dilma, um diagnóstico, o primeiro e o segundo governo, um diagnóstico qual foi a política que o PT adotou com relação à disputa política no país, né, com essas questões que você levantou, dos meios de comunicação, da Globo especificamente, entendeu? Da questão financeira bancária, tudo. Porque se nós queremos governar o Brasil mesmo, para transformar mesmo, se for governar porque nós queremos ser governo, então vamos parar de hipocrisia, entendeu? Cada um quer fazer a sua carreira, cada um quer governar, então nós vamos fazer umas reforminhas aqui. Mas não é isso, que o nosso eleitorado, a expectativa que quem nos apoia, tem que a gente transforme esse país. Entendeu? Eu acho que nós precisamos também realinhar, porque sem teoria, eles têm teoria, eles dão muita importância para a teoria, propriedade privada, livre mercado, o Estado não pode, entendeu? Liberdade de juro, né? Eles malham, e no campo cultural também eles fazem a disputa. Se nós queremos, nós temos que ter uma doutrina, temos que ter um diagnóstico e construir um novo, o mundo de 2000, que tem a ver o mundo de 2018 com o mundo de 2003. A China não tinha esse papel, o Trump não estava aí. Felizmente o Brasil tinha mais estruturas para fazer o desenvolvimento, eles estão desmontando essas estruturas. Então, nesse sentido, como é que você vê relação PT-Ciro? Acho que tem que ser realinhada. Nós vamos tratar o Ciro como do nosso campo, como não só como aliado, como parceiro, entendeu? Evitar que se crie um abismo entre nós. Ele é candidato, o PDT é legítimo, ele tem direito. O programa dele é um programa avançado, como ministro, ele foi excelente. Eu convivi com ele na integração nacional. Ele tem as características dele, como o Lula tem a deles, porque a gente gosta muito de falar das características dos outros, né? Faz isso, faz aquilo, mas nós temos o próprio nosso Luiz Inácio, nosso presidente, ele tinha o lado dele também, que as pessoas às vezes, né? Todos nós temos defeitos, né? Não temos só qualidades. Então precisa parar, porque a mídia só ressalta os defeitos do Ciro para combater o Ciro. Nós não podemos entrar nesse jogo, entendeu? Porque o Ciro falou uma coisa, porque ele destramela, vamos dizer assim, de vez em quando. Ele falou, teve uma entrevista para a gente, aquele negócio de se invadisse a casa dele, ia receber a bala, mas invadir uma casa, um lar, é uma indignidade. Não, lógico. É uma indignidade. Então nós não podemos entrar nessa onda da imprensa que o Ciro é um trapalhão, entendeu? Porque ele não é. Ele foi um bom prefeito, podemos não concordar com certas políticas, foi um bom governador, como ministro ele foi. Quando ele teve coragem, podemos discordar da política que ele fez, né, quando foi ministro do Itamar, da Fazenda, mas ele fez, assumiu. Pois ele, se não fosse ele, não tinha saído da transposição do Rio São Francisco. Não tinha saído. Certo? Ele que pegou aquilo e foi defender, foi enfrentar os que faziam uma demagogia, uma caricatura e ficavam contra, entendeu? Ele teve mesma coisa do desmatamento da Amazônia, que a Marina e nós
Marina e nós coordenamos, a Casa Civil teve um papel, mas ele, como ministro da Integração, ele foi atuante no grupo de 13 ministérios para que ele virasse realidade. O resultado está aí, né? O Brasil pode chegar a zero. Bem, agora precisamos ver, precisa ter Estado para chegar a zero, né? Então eu acho que a gente precisa... vamos disputar a eleição, ele vai estar de um lado, nós estamos do outro, mas sem ele nós não governamos o Brasil. E ele sem nós não governa o Brasil. Então é estupidez a gente criar um abismo, né? Como foi importante trazer o PCdoB e trazer mesmo só a neutralidade, sem o apoio oficial ao Lula, foi importante porque em política... É PSB. Em política você não pode dizer para o teu aliado assim, ó, eu quero teu apoio no segundo turno, inclusive vou precisar de você, nós vamos ter que governar junto, eu não tenho força. Agora vou te tomar o governo de Pernambuco. Isso não é sério, então. Isso não é sério. Isso não é sério. Quer colocar questões? Eu estou também no meu limite, eu tenho um horário para sair.